No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre imposto de renda. bomparatodos@tvt.org.br. A informatização do imposto de renda ajudará a identificar os sonegadores e dará maior controle à Receita Federal sobre os contribuintes. De que forma essa medida vai auxiliar o país? Para responder estas e outras perguntas, está aqui conosco Hélio Rieger de Mello, auditor da Receita Federal de São Paulo. Olá, Hélio, muito obrigada pela sua presença. Pois não. Hélio, com a correção na tabela de descontos do imposto de renda da fonte de 4,5%, de que forma isso pode beneficiar os trabalhadores? Uma questão importante a ser ressaltada é que essa correção feita recentemente pelo governo, de 4,5%, ela vai valer por imposto de renda de 2012, referente ao ano base 2011. Então, essa declaração que nós temos que fazer agora até abril, se refere ao ano base 2010. Então, esse reajuste não se aplica para essa declaração que nós temos que entregar até abril. Essa é uma questão importante que os contribuintes têm que tomar conhecimento, tomar cuidado, porque, na realidade, todo esse reajuste de 4,5% vai beneficiar no sentido de que menos contribuintes terão que declarar, porque aumenta o limite mínimo, né? Mais despesas vão ser possíveis, por exemplo, as despesas com instrução, com dependentes, todas também vão ser reajustadas em 4,5%. Aumenta o valor a ser deduzido nesse caso. Ele aumentou o número de trabalhadores contratados e diminuiu um pouco o número de contribuintes. Por que isso acontece? Isso foi em função, principalmente, do grande salto que houve no limite mínimo de isenção no final de 2010, concedido para essas declarações que vão ser entregues agora. Antes era de 17 mil. Agora passou para 22.400 e pouco. Então, o que acontece? Com isso, o número de pessoas a declarar é bem inferior ao número de trabalhadores, no caso, em relação ao ano anterior, porque foi aumentado o limite mínimo. Hélio, nós temos perguntas da população para você. Vamos ver a primeira delas. Quais as vantagens dessas mudanças de imposto de renda para nós? A principal vantagem é que o limite mínimo, né, para você declarar, né, passou para 22 mil. Era 17 mil, passou para 22.400 e pouco. Isso muitos contribuintes deixarão de declarar, né? Na realidade, isso é uma grande vantagem para ele não teria que fazer a declaração, exceto se ele incidir em outros critérios, que é como patrimônio maior que 300 mil, né? Se ele tiver rendimento isento e não tributado acima de 40 mil, mas a grande maioria dos contribuintes que recebem nesse valor aí, eles não precisam mais declarar. O fato dele acabar sendo obrigado a fazer a declaração pela internet, né, transmitir a declaração e não em papel, ele acaba tendo várias checagens onde o sistema realmente informa para ele e evita que ele caia na malha. Essa é uma vantagem também interessante. Nossa próxima pergunta é do José Alves. Vamos ver. Eu não entendo nada de computador. Como é que eu faço para declarar meu imposto de renda? O computador, às vezes, ele causa realmente um certo pavor ao contribuinte, não só ao contribuinte, ao usuário, né, por assim dizer. Basicamente, ele entra no site, faz o download do sistema, ele é instalado e ele consegue navegar facilmente pelo sistema. E a vantagem disso é que ele vai ter um pouco mais de trabalho a primeira vez, ele está aprendendo, é uma novidade, mas daqui para frente ele venceu essa barreira, porque o grande problema é vencer a barreira do medo. E a partir do momento que ele é obrigado, ele tem que vencer a força. Então, ele talvez peça auxílio do filho, até tem instituições públicas de ensino que estão promovendo a elaboração da declaração e transmissão. Vamos ver mais uma pergunta. Qual a finalidade do imposto de renda? Por que ele é retido? Por que além dos descontos que a gente já tem das mercadorias que nós compramos diariamente, ele precisa ser cobrado também? Ele é necessário para exatamente suportar todos os gastos da sociedade, né? Muita gente comenta que a carga tributária no Brasil é muito elevada, só que na realidade o que está elevado é o gasto, né? Como uma família que tem uma renda, se os gastos estão superiores à renda da família, ele tem que cortar os gastos, né? Se você está você tem uma receita determinada, e seus gastos estão aumentando, você tem que cortar a conta de luz, você tem que talvez reduzir a conta de gás, né? E por aí vai. Uma coisa é um condomínio. Se você mora num condomínio e um condômino deixa de pagar a parte dele, você e todos os outros vão ter que pagar o que ele deixou de pagar. Então, na realidade, essa que é a importância de todos pagarem o seu tributo. Nossa próxima pergunta é sobre isenção. Vamos ver. Eu sou isento do imposto de renda. Eu queria saber se eu tenho que declarar todo ano.
Se você ganha abaixo de 22 mil, você está isento pelo rendimento. Entretanto, há outras condições onde você, apesar de isento, pode ter que apresentar a declaração, que seria basicamente quando você faz negociação em bolsa de mercadoria ou bolsa de valores, né, de futuros, quando você aliena um bem com ganho de capital, ou seja, quando você comprou por um valor menor do que o valor que você apurou na venda, né, você também tem que declarar. Quando você tem um patrimônio superior a 300 mil, não só o patrimônio, mas bens e direitos, você também tem que declarar. E há outras condições, como produção rural também, e outros critérios que são poucos, onde mesmo você recebendo menos, você é obrigado a declarar. Próxima pergunta é do Gilberto. Que tipo de gasto pode ser abatido no imposto de renda? Você tem dois regimes tributários, né? Você tem o simplificado e você tem o dedução legal, né? Quando você tem o simplificado, você não precisa comprovar nada. Você tem um limite, você tem uma possibilidade de deduzir 20% de todo o seu rendimento tributável, respeitado o limite de 13 mil reais. Tá? Então, se você apurar esse imposto, essa dedução, e for inferior a 13 mil, você pode deduzir todo sem comprovar nada. E você tem um outro regime, que é o regime de dedução legal, onde você tem vários tipos de gastos que são aceitos. A despesa de instrução, sua ou dos seus dependentes, que também tem um limite, 2.830. Você tem a despesa com dependentes, né? Se a pessoa for sua dependente, você pode deduzir também é por pessoa que você tem como dependente. Você também tem despesa com pensão alimentícia, você tem despesa para previdência complementar, respeitado também o seu limite, que é de 12%. Tem também a a doação para entidades da criança e do adolescente, no caso, coordenada por instituições públicas, né, municipais, estaduais ou federais, tá? E outras mais que você faz por esse modelo que a gente chama completo ou dedução legal. Vamos ver mais uma pergunta. Quem está fora do país tem como declarar? Até o ano passado, essa é uma das novidades, né, desse ano, você faz a declaração de saída do país na própria declaração normal, que é a declaração de imposto de renda. Antes você tinha um programa específico para a saída, agora não, você faz essa declaração direto no mesmo programa. E você, no caso, se já está no exterior, você pode esperar aguardar 12 meses da sua saída do Brasil para decidir se vai querer declarar ou não no exterior. Nossa próxima pergunta é do Silvio, vamos ver. Eu queria saber como funciona a restituição do imposto de renda, se eu seria ressarcido ou não. Isso tudo é feito durante a elaboração do programa, o preenchimento do programa com todas as informações, né? O próprio programa vai te mostrando passo a passo qual que está sendo mais vantajoso, se é o simplificado ou se é a dedução legal. Ao final de tudo que é possível você lançar num regime completo, você chega no final e você já vai saber qual que vai valer a pena. Nesse momento é que você vai saber se você vai pagar ou se você vai ter um valor a restituir. Nossa última pergunta agora. Quanto eu posso bater com a educação? O valor para a educação hoje é de 2.830. É quanto você pode por dependente, mas não é qualquer despesa que você pode considerar como educação. Tá? Tem que ser graduação ou pós-graduação. Curso de inglês, por exemplo, não pode. Tem alguns critérios lá para considerar como educação. Hélio, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Uma questão muito importante que o contribuinte deve ter em mente é que ele tem que coletar toda a documentação dele comprobatória dos gastos que ele teve e ver o que se enquadra efetivamente como possibilidade de dedução. Ao final, depois dele preencher tudo, o próprio programa vai indicá-lo se é mais vantajoso ele fazer o regime simplificado ou dedução legal. Hélio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. De nada, o prazer foi meu. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.